A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Quem aí nunca ouviu essa frase? Eu já ouvi essa frase várias e várias vezes, mas sem refletir nela, sem levar em conta o peso dessa frase. Porque essa frase, ela é literalmente a nossa vida. É basicamente como se fosse uma construção de uma casa. Quando você vai construir uma casa, o que você se preocupa primeiro? O alicerce. Por quê? Porque é sobre esse alicerce que vai ficar a casa, que vai ficar a construção. Então eu me preocupo em fazer um alicerce resistente, um alicerce que suporte o peso daquela casa em cima. Porque se eu não fizer um alicerce bem feito, um alicerce resistente, o que vai acontecer com aquela casa? Aquela casa ela pode desabar, aquela casa ela pode rachar, aquela casa, com o passar de um tempo, ela não vai resistir. Por quê? Porque o alicerce não é resistente. Com a nossa infância é a mesma coisa. A nossa infância ela é a nossa base, ela é o nosso alicerce. É sobre essa base que nós vamos crescer. É sobre essa base que nós vamos evoluir. E quando essa base ela não é bem feita, quando essa base ela não é construída diretamente, não é colocada ali o que é necessário que se coloque. O que é necessário que você coloque na base de uma criança? Na infância de uma criança? A criança ela vem para o mundo, ela não sabe de nada. Ela está descobrindo o mundo. E os adultos, os cuidadores que estão ali à volta dela, é que vão dizer para ela como que o mundo funciona. Como que são as coisas aqui? Basicamente, papai e mamãe que vai ensinar isso para ela. Só que a maioria das vezes, na maioria dos casos que eu pego aqui, essa base está podre. Na maioria das vezes, o que esses cuidadores ensinaram é que essa criança é fraca, que essa criança não é capaz, que essa criança não sabe se vestir, que essa criança não sabe falar, que essa criança ela não é resistente. E essa base vai ecoar para a vida inteira, se a pessoa não procurar um meio de se curar, se ela não procurar um meio de se entender. Existem muitos casos que eu pego aqui, onde a pessoa se acha incapaz, se acha fraca, acha que não dá conta de nada na vida. Pessoas totalmente inseguras, perfeccionista, quer fazer tudo 100% perfeito. Por quê? Porque dentro dela existe uma voz que ecoa. Dentro dela foi construída uma base que diz para ela que ela não é fraca, que diz para ela que ela não é capaz. Então, sim, a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é esse chão aonde você vem pisando? Como foi construída essa sua base? O que disseram para você? Que vozes são essas que ecoam dentro de você, que nem você sabe explicar contra ela? Que muitas vezes você fica lutando como se estivesse guerreando entre dentro de você mesmo, como se houvesse uma luta interna. Que vozes são essas? Analise, reflita sobre isso.